Que canção, Grace. Cada dança é algo profético. Acende as luzes. Vamos nessa. Sem tempo a perder. Tudo que você percebeu, o Senhor está falando desde o início. Quem tem ouvido, ouça. O quê? Boa noite para você. Os visitantes sejam muito bem-vindos. Que o Senhor os abençoe, os agracie. E vamos nessa. Hoje, muito obrigada, meu querido. A gente inicia um novo trajeto aí. O ano do aprendizado. Quem já começou a ser ajustado aí? Está sendo bom? Está sendo, gente? Tá bom. Tudo bom, É bom demais aprender com ele. Vou com medo de ser o ano do fortalecimento de novo. Então o ano do aprendizado é ele. E hoje, dentro desse tema glorioso desse ano, nós vamos começar. Hoje é só uma introdução. Darlan até tomou um susto, né, Darlan? Porque de todos os versículos que eu dou, só dei 10. Ele, aposta que você está bem. Eu tô. É só uma introdução. Porque tem muito, como vocês viram, teve muita coisa hoje. Então eu tive que me conter um pouquinho. Para deixar para o próximo. Então hoje, anote aí no seu caderno. Quem trouxe caderno, espero que tenha trago. Quem trouxe Bíblia de papel, em nome de Jesus, igreja, vamos voltar à Bíblia de papel. Aleluia. É precioso e fundamental. O homem interior. Nós iniciamos hoje a falar dele. E a resposta já veio, aleluia. Vamos nessa? Nós somos um ser espiritual que possui uma alma, mente e um corpo. Mas não podemos esquecer que somos um ser espiritual. E o nosso espírito é quem tem a conexão com o Espírito de Deus, que é o nosso querido Espírito Santo. Nós somos um espírito que possuímos uma alma, mente e habitamos num corpo. E não podemos jamais esquecer que nós somos seres espirituais. E muitas das vezes nós somos confrontados diariamente, desde o nosso nascimento até o último dia da nossa existência, sobre essas coisas. Muitas coisas tentam nos tirar, muitas situações tentam nos arrancar, muitos contra-ataque vem para impedir de nós nos tornarmos cada dia mais um ser guiados pelo Espírito. Para ser guiado pelo Espírito, eu preciso entender que eu sou um ser espiritual. Eu comecei esse ano falando sobre aprendizado. Foi muito bom, não foi, gente? Que quem quiser meu caderno, meus cadernos. Daqui a pouco eu estou lançando livros. Será? Não sei, quem sabe. Mas foi temas poderosos que o Senhor vem falando. E eu tenho corrido muito desse tema, porque é algo que a gente demora nele. Porque é uma luta, Paulo já declara isso dentro de mim, é uma luta constante contra a carne e o espírito. Elas militam uma contra a outra. Quem vai ganhar essa guerra? Quem vai ganhar essa luta dentro de mim? Será o espírito? Será a carne? E aí, quem será? O espírito, quando ele é despertado para entender o mundo espiritual, voltado para Deus, ele precisa ser fortalecido constantemente. Se ele não for fortalecido constantemente, o que vai ganhar essa guerra, essa meditação de luta contra nós, vai ser a carne. E a carne ganhando, ela predomina. E ela predominando, não tem ação mais para o espírito. Porque não tem como identificar, compreender ou ter percepção espiritual se a carne está predominando. Vai se tornar loucura. Eu não vou falar desse versículo porque ele é mais para frente. Mas vamos lá. Por essa razão, precisamos ter esse conhecimento de quem somos. Que somos conduzidos pelo nosso Espírito. Por isso o Espírito Santo tem que se manifestar.
de todas as formas, e Ele tem feito isso para nos atrair a Ele. Pois conectados com Ele, seremos guiados para viver em caminhos que Ele já traçou para cada um de nós. Eu sempre falo aqui, vamos nos conectar, não sei o que vocês entendem disso. Uns usam outros termos, mas eu gosto dessas frases assim, chique, para mim é chique isso, conectar. Vamos nos conectar, nós precisamos, sabe a tomada quando ela entra? Se eu tirar essa tomada daqui, Bruna, o que acontece? A Bruna me pega. Desconecto toda a rede social da igreja. Mas conectado, ela dá ação a tudo. E todos têm acesso a ela. Quando eu estou conectado com o Espírito, Ele me dá tudo. E eu tenho todo o acesso dele em mim. Mas fora dessa conexão, eu não entendo o seu agir, eu não entendo o seu mover, eu não entendo o seu falar. O sopro que Ele diz que vem até se manifesta, até pelo sopro de um vento. Eu não consigo entender. Porque eu estou completamente desconectado. Então nós precisamos estar conectados. Porque quando eu estou conectado, eu tenho toda a percepção espiritual do que eu preciso. Quando Paulo diz, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra potestades, né? E tudo que vem do mundo espiritual. Ele está dizendo sobre nossas vidas. Muitas das vezes a gente quer militar um contra o outro, guerrear um contra o outro, mas a nossa guerra real é no mundo espiritual. Mas se a gente ouve isso, a gente fala assim, não é nada, porque o diabo está usando o irmão, então o irmão está sendo a guerra espiritual para a minha vida. Não, sua luta é contra quem está usando o irmão, e não contra o irmão que está sendo usado. Entendem isso? Mas essa percepção, essa ligação, eu só tenho quando eu tenho contato com Ele. Eu estou sentado aqui, eu estou ouvindo essa mensagem aqui. Ela está entrando ou somente está vagando? O fato de estar dentro de uma igreja não significa nada se eu não me conectar com Ele. O fato de eu estar olhando para frente, achando que eu estou prestando atenção ao que o pregador está falando, não muda nada se eu não estiver conectado com Ele. Porque a letra sem o Espírito, ela é morta, mas a letra com o Espírito, ela produz vida. Então eu posso estar falando a letra e o Espírito não está em ação e nada acontecerá. Mas se eu estiver falando a letra e o Espírito estiver em ação, vida acontecerá. E ao invés de você sair daqui da mesma maneira que você entrou, sairá daqui transbordando. Porque a palavra ele diz que do nosso interior vai fluir rios. E esse rio é a água viva que é Ele. Conectados nele, tudo que é morte sai, tudo que é fracasso sai, tudo que é derrota sai, tudo que é desânimo, tudo que é inconstante e que me leva a ser inconstante desaparece. Porque vem o constante, a firmeza, a ação real dele. Então quando eu começo a entender que eu sou um ser espiritual e que eu preciso estar conectado ao mundo espiritual de Deus, porque existe muitas conexões ao mundo espirituais por aí. E muitos estão se conectando de maneira errada. É o que Paulo fala em Efésios: amplamente mentiu e fez com que a mentira soasse como verdade. Há um monte de mentira soando como verdade, levando a um monte a viver cadeias e prisões, aos quais o Senhor já derrotou, já quebrou e já abriu. Somos livres, amém? Amém. Não há mais condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se tem uma conexão que nós precisamos ter é com Ele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Aleluia. Vai abrir? Abriu. Diz assim: que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Só até aqui. A alma e o corpo de vocês conservados, irrepreensíveis, protegidos, guardados até que Ele venha. A maneira de nós nos guardarmos, a maneira da nossa fé não se estragar, como diz
o apóstolo Paulo. A maneira de não sermos enganados com a habilidade da mentira e das pessoas usadas para tentar nos enganar é estar nele. Essa conexão que nós precisamos fazer, essa ligação que nós precisamos ter, tem que ser da maneira certa. Eu recebi o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos aqui, amém? E desde então eu dei início a uma nova vida, amém? E nessa nova vida não é só o fato de você vir e ir da igreja. Ele está te convidando a conhecer Ele. Mas Ele não quer simplesmente que você o conheça, Ele quer que você o viva. E para viver Ele, eu preciso dessa conexão. Porque o único que pode implantar Ele em minha vida, o único que pode fazer essa transformação é o Espírito Santo. E a maneira de entender o Espírito Santo é com o meu espírito conectado com Ele. Racional, intelectual, jamais entenderemos. Não é de maneira racional, não é pelo intelecto que vamos compreender a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Para alguns, o amor de Deus é loucura. Ele pegou o que não era, Ele pegou o improvável, Ele pegou o pior dos piores e transformou numa representação do reino dele. Ele pegou aquele que não podia, aquele que nada tinha, aquele que era julgado pelo mundo, pela família, por todos, e transformou em algo que representava a santidade. Não é assim? Você foi chamado. Você foi convocado a ser representante desse Deus. Tudo que nós precisamos é deixar o nosso homem interior, que é o Espírito, conectado com Ele. E a maneira de se conectar com Ele é com a palavra de Deus em ação. Se a palavra de Deus não estiver em ação, o homem espiritual não consegue essa conexão. Amém? Vocês estão entendendo? Entendendo? Falei igual as pessoas de São Paulo. Se preocupe com a chuva não. Chuva não vai vir agora, em nome de Jesus. Amém, né? Se o homem interior, o Espírito, não estiver conectado com o Espírito da verdade, que recebeu a ordem de nos ensinar todas as coisas que veio do Pai, então o nosso homem interior não terá força para resistir todas as armadilhas que tanto o inferno quanto o mundo produz para tentar nos separar dele, para tentar nos arrancar dele. Se eu não tiver conectado, tudo que vem contra mim me afasta. A decepção humana, a desilusão, as dores, as perseguições, os ataques, as armadilhas, são tudo artimanha das trevas para impedir de nós conhecer e prosseguir em conhecer. A palavra do Senhor diz: conheça e prossiga em conhecer. E a maneira de conhecermos é pelo mundo espiritual. Amém? O Espírito Santo, ele produziu um plano tão poderoso pela ordem de Deus, porque Deus enviou o seu amado Filho para isso, e em seguida o Espírito Santo veio e obedeceu essa ordem, que é de nos ensinar todas as coisas, de nos guiar todas as coisas. Mas a maneira de nós sermos guiados, a maneira de nós sermos conduzidos, não é pela razão, e nunca será pela razão, sempre será pelo Espírito. E eu quero que você abra aí comigo nesse momento, João capítulo 14, verso 26, que diz assim: mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Essa ordem, pode deixar, velho. Essa ordem que foi dada pelo Espírito Santo foi dada para estar em ação em nós. Não fica disperso, olhem para mim. Preste atenção, aleluia. Pode dar glória a Deus? Tem ninguém preocupado aí não? Aleluia. Nós
Porque muitas das vezes que Ele nos leva a aprender, muitas das vezes quando Ele nos leva como diz a Ruth, quebrar o bico, quebrar o orgulho, quebrar tudo que a gente pensa, a gente fica um siri na lata, é verdade ou mentira? Um sirizinho, como pode? Que isso, Jesus? E bate o pé, e não é assim, estou de mal com Deus, não é dessa maneira, não é? Mas Ele não está nos ensinando? Então o bico vai ter que ser quebrado, o orgulho vai ter que ser quebrado, porque é o Espírito que sabe da verdade, e só Ele pode produzir a verdade dentro de nós, e só Ele pode guiar o nosso espírito à obediência a Deus. Não tem como obedecer os mandamentos, não tem como obedecer as ordens, não tem como obedecer a Deus por querer, por força. Já diz a palavra, não é por força nem violência, mas pelo poder do Espírito. Aleluia. A gente quer forçar, eu vou ficar, eu vou fazer, não vai dar certo, vai ser tudo de qualquer maneira, vai dar tudo errado e você no final vai estar frustrado. E a frustração foi Deus que trouxe? Não, foi você sem ouvir o Espírito. Porque quando a gente ouve o Espírito, está atento ao Espírito, está conectado com Ele, Ele diz, não bota o pezinho aí. Esse caminho, nananina, não. Mas a gente quer temar, né? Quer pagar para ver. E muitos pagam para ver. E o que você tem visto? Eu já paguei muito para ver, hoje eu não pago não. Hoje eu estou completamente entregue. Esse negócio de pagar para ver, você vê. Vê tão bom quanto ruim também. Oh, como ver. Então nós precisamos estar nele. Hoje cantamos, eu até cansei de que me controlar. Qual o tamanho do salto? Eu falei, Jesus, deixa eu voltar para o meu lugar, Jesus, deixa eu quieta. Mas eu cansei, eu adorei, porque Ele está conectado com Ele, traz essa liberdade. Você não se importa se vai derreter maquiagem, se vai, porque eu botei um negocinho aqui, né? Porque eu tava, né? Uma panda. Então quando eu derreter, eu não tô nem aí. É pra Ele, eu tô aqui, tu tá aqui, cara. Tu desceu pra me receber. Aleluia. Tu desceu pra receber a minha adoração. Tu para tudo. Jesus está aqui, que se dane o resto. É Ele. Mas quando eu não estou conectado, eu fico assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Vai borrar a maquiagem, não vou chorar. O choro vem daqui. Não posso chorar. Por que você não pode chorar? Vai borrar. Gente, chora, fica um pântano de vez, mas se entrega para Ele. Não dá para resisti-lo. Não tem como resistir, Luciana. Dá para resistir, Luciana? Não dá para resistir. Quando Ele chega, a gente se constrange e se derrete por inteiro. E aí somos levados a nos conectar. Por quê? Porque a minha carne desejou? Não, mas o Espírito da vida que Ele soprou em mim é dele. Reconhece a sua soberania. E quando a soberania se apresenta, o Espírito que está aqui se submete. E aí não tem para quem quer. E aí você se lança. E quando você se lança, acontece isso aqui, ó. O ensino vem, a sabedoria vem, Ele traz à memória todas as verdades. Ele faz tudo isso aqui ser, como é que é a palavra quando você firma algo? Traz firmamento, mas no concreto. Quando o concreto está feito, concretiza. Obrigado, Espírito Santo. Concretiza. Está definido, não tem o que quebra. Já viu aquele concreto que tu tenta tudo e nada acontece? Ah, eu sei. Já viu? Tu pega até aquele negócio, vai saindo. Mas o negócio não fura. Por que tá firme? É um alicerce que ninguém derruba. É esse alicerce que o Espírito Santo está nos ensinando. É para esse alicerce que Ele está nos levando. Está esperando o quê, igreja? Vambora! Deixa o homem interior ser guiado pelo Espírito Santo.
João, capítulo 6, verso 63, diz assim: somente o Espírito dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A carne para nada serve. Pega a sua carne assim, ó. Isso aí para nada serve. Só serve para tentar impedir isso aqui. Porque ele é Espírito. E o Espírito que ele nos deu é vida e paz. Amém? Então vamos deixar o Espírito dominar essa carne. Vamos parar de dizer que é uma luta. Essa luta vai acabar? Não, querido. Porém, com o Espírito fortalecido, quando a carne tenta, sabe aquele bichinho que tu tenta matar ele, aí fica tentando vir? É a carne dominada pelo Espírito. Ela vai tentar, você não vai nem sentir, é cosquinha. Ai, uma cosquinha aqui, um negocinho incomodando aqui. Mas o Espírito vai estar tão em alta, tão forte, tão dominante, que você não vai nem sentir. O pensamento vai vir, sim, o pensamento vai vir. Mas quando o Espírito está no controle, a mente é renovada. E a mente sendo renovada, o pensamento ele pode até passar. Mas sabe aquela mente renovada que pega uma vassoura de fogo e pega esse pensamento e faz assim para fora da tua mente? Tudo está conectado com a palavra, porque Ele é a palavra. E se a palavra está em ação em mim, o meu Espírito está conectado nele, junto, ninguém nos detém. Então primeiro eu preciso reconhecer isso, que eu sou um Espírito que possui uma alma, nem tenho um corpo, mas eu sou o Espírito. Não é a alma que vai predominar, não é a minha mente que vai ficar falando, não é a minha carne que vai ficar falando, e sim o meu Espírito. Porque antes de ter uma mente e antes de ter um corpo, eu sou Espírito. O fato dele pegar o barro da terra, produzir um bonequinho nesse barro e soprar o fôlego de vida, não significa que esse corpo criado do pó da terra pode mandar em alguma coisa. O fato dele ter dado uma mente não significa que a minha mente tem que predominar. Pelo contrário, ela tem que ser transformada a mente dele, porque diz que a minha mente é a mente de Cristo. Eita! Portanto, o corpo é predominante pelo Espírito e a mente é predominante pelo Espírito. Então o que está em alta? O Espírito. Mas o Espírito enfraquecido, ele é controlado pela mente e pela carne. O Espírito fortalecido, ele domina a mente e a carne. Quantos de nós hoje não queríamos estar descansando? Quantos de nós hoje não queríamos estar vendo um Netflixzinho? Delícia, tomando aquela coquinha geladinha. Olha só que delícia. Oh, hoje eu estou engraçadinha, né? Estou até... Aleluia. Hoje eu estou engraçadinha. Mas não queríamos. Mas o Espírito nos trouxe aonde? Porque ele tinha um encontro com quem? Porque na Netflix nós não íamos ouvi-lo. Tomando a coquinha, a gente não ia escutá-lo. Mas aqui não tem pra onde correr. Ou ouve. E mesmo que a mente tenta vagar, a palavra dele é mais cortante do que uma espada. Ela divide medula e espírito. Ela faz toda a separação para que ele seja o centro. Não tem para onde correr, igreja. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, vamos ler até o 12. Diz assim: este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus.
exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Para aqui no versículo 11. Alguém consegue pensar o que a outra pessoa... Eu falei isso no domingo passado, eu repeti com muito prazer esse capítulo. Alguém consegue, Bruno? Você consegue pensar o que eu estou pensando? A não ser você próprio. Mas existe um que, além de sondar os meus pensamentos e os segredos mais profundos do meu ser, ele também sonda e conhece os pensamentos do próprio Deus, porque ele é o próprio Espírito de Deus. E ele é o único que tem o poder de trazer essa revelação desse segredo para nós. Mas ele não vem trazendo pelo intelecto, entende? Por isso que o povo padece. Padece porque não conhece. Aí o povo vai querer pegar isso aqui. Eu vou ler tudo então. Ai meu Deus, eu tenho que ler, né? Porque eu não conheço. Vai continuar padecendo. Que ele quer te convidar passo a passo a conhecer ele. Não é simplesmente pegar um livro e fazer uma leitura. Não, é estar nele, ele e você. Ele vai te conduzir passo a passo como conhecê-lo. Porque ele sabe os segredos mais profundos de Deus. Verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidas por Deus. A quem? A nós. Concedida por Deus a quem? A nós. Então hoje a gente começa uma caminhada de aprender sobre o homem interior. Depois disso, não tem como dizer que você não sabe o que a mente está querendo te conduzir, ou o que a tua carne está tentando falar. Depois de entender o homem interior e depois de se dobrar para viver tudo isso aqui, que só o homem espiritual consegue viver porque tem o Espírito da verdade, e ainda assim continuar deixando coisas falarem mais alto, a gente precisa nos rever, avaliarmos e ver aonde a gente está errando e retornar. Porque a verdade está saindo ao nosso encontro, amém? Amém. Se a verdade está saindo ao meu encontro, se eu estou fazendo tudo certinho, o que então ainda está de errado? O que então precisa mudar? O que então precisa ser transformado? É a palavra? É quem? Adorei usar essa frase devagar. Não é a palavra que vai mudar, somos nós. Porque ela é de geração em geração. Séculos e terra passam, mas a sua palavra, essa permanece. Ela é imutável. Não tem sombra de dúvida nela. Ela é real, ela é reta, ela é pura. Ela é o que me leva até Ele. E é o único caminho que tem para me levar até Ele. Então não é a palavra que tem que mudar. Se algo ainda não tem acontecido, se algo ainda não está acontecendo, eu preciso me avaliar. Será que eu estou me submetendo totalmente? Será que eu estou me entregando completamente? Será que eu estou deixando o Espírito falar e me guiar? Ou eu estou tentando dizer, não, eu vou fazer, porque o Espírito disse, e ele olha e fala, eu disse? Não é assim? O Espírito falou, soprou no meu coração, o Espírito Santo. Quando foi que eu não vi? Eu sei que eu estou em todo canto. Eu sei que eu sou como um vento. Todo mundo sente, mas não vê. Eu sei, mas eu não lembro de ter falado isso com você. Peraí. Brincadeiras à parte, mas é algo para trazer a nossa consciência. Temos que ter certeza que o Espírito Santo está falando. Temos que ter convicção que é Ele mesmo na terra. Porque senão, seremos levados pelo vento que não é Ele. Por uma presença que até pode parecer com a dele, mas não é Ele. Por uma manifestação que é igualzinha a dele, mas que Ele não está. Por isso que Paulo fala, amplamente mentiu e fez com que a mentira soasse como verdade. É algo que está sendo tão impactante que está parecendo verdade e muitos estão caindo nisso. Mas só existe uma verdade. Sem enfeite, sem
razão humana, sem doutrinas humanas, curta e grossa. O Espírito, ele possui o poder de Deus, porque ele é o Espírito de Deus. E esse Espírito é quem me traz as revelações no meu espírito. É o que traz à minha memória aquilo que me dá esperança todos os dias. É o que me traz força para levantar da cama, mesmo quando eu acho que eu não vou conseguir colocar os pés para fora. É aquele que me faz tomar um banho, vestir a roupa, pentear o cabelo e ter uma reação mediante uma ação contra a minha vida. É o Espírito que vem e diz: amor meu, filho meu, tu não estás só. Será que tu não percebe? Será que tu não vê? Eu estou com você, eu te conduzo, eu te seguro na tua mão, eu te digo: levanta e anda. Porque existe paralisia que está tentando botar pessoas coxas, paralisadas espiritualmente. E Jesus está dizendo: pega a tua cama e anda. Sai de dentro desse quarto ao qual o inferno está tentando te colocar de depressão, de angústia, de solidão. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, que decepção. Ah, porque fizeram. Ah, porque aconteceu. Ele não fez nada para você. Pelo contrário, ele o tempo inteiro está dando força para você estar de pé. Ou você pensa que você está aqui por quê? É isso aí. Checarabaço e anderei mamar. Nós levantamos. Ninguém conseguiu fazer todas as coisas. Para de olhar para isso e para aquilo e olha para Jesus. Quando Pedro andou por cima das águas, o Espírito de Pedro, quando foi impulsionar ele do jeito que estás, da maneira que se encontra. E é assim que o Espírito Santo, obrigada, meu amor. É assim que o Espírito Santo está nos conduzindo a ir a cansaço, sendo disfarçado. Porque na verdade é para te paralisar e o cansaço está querendo te dominar. Esse cansaço é uma mentira das trevas. Há muitos afazeres disfarçados para te arrancar de estar conectado. Mas esses afazeres é tudo um disfarce para te arrancar. Eu estou vivendo uma correria da minha vida, mas nada consegue me tirar dele. Você talvez está vivendo uma correria da sua vida, mas está correndo com muitos afazeres. Não é desculpa de não ter ela com ele. Nós precisamos estar com ele em tempo e fora de tempo, em hora e fora de hora. Amém? Amém. Ele está com a gente o tempo inteiro. Não é assim? Sim. Quando o homem interior tem sido levado a viver uma vida totalmente no natural, ele é dominado pela sua alma, mente, o princípio da vida física. Este homem dominado pela alma, pela sua mente, não aceita as verdades divinas, nem pode entendê-las, pois se discernem espiritualmente pelo Espírito Santo. Por essa razão, muitos são levados a viver uma vida de total engano, ou elevados por todos os ventos de doutrina e etc. É preciso haver uma entrega total da nossa parte para que possamos ser levados pelo Espírito Santo a viver uma vida totalmente dirigida por Ele. O homem natural, ele nada mais é do que natural. Uma pessoa natural, o que é uma pessoa natural? Essa pessoa natural, ela não entende o agir de Deus. Já viu aquelas pessoas que você vai falar de cura e ela diz: ah, eu falei isso também no ano passado. É verdade essa cura? Será? Não, isso é falsidade. Você deve ter ganhado um tostão atrás para poder fingir que era coxo, para poder fingir que tinha tumor. E aí aparece na televisão: o tumor sumiu. Ah, tá andando, nunca foi coxo, nunca foi paralítico. Não é assim a pessoa natural? Ou tá casado até agora? Sério? Nunca brigou? Nunca quis separar? Que é mentira. Aí a pessoa vira: ai, é tudo mentira. Você acredita que ele nunca brigou? Você acredita? Ah, para, é tudo mentira. Deve ter panela voando pra tudo que é canto.
vassoura voando para tudo que é canto. Não é assim o homem natural, porque para o homem natural as coisas de Deus é loucura. E aí nós vamos continuar lendo Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empenhado, colocado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então não há nada humano. Tudo que Paulo ensinou, tudo que eu tenho dito hoje, tudo que nós continuamos dizendo, veio totalmente do Espírito. E ai de mim se não vier do Espírito. Aleluia. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos, lê comigo, efetivamente a mente de Cristo. Por que nós possuímos a mente de Cristo? Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus agindo dentro de nós temos a mente de Cristo. E Paulo, quando ele continua dizendo, ele continua falando sobre isso. Não tem como no natural você entender nada que vem de Deus. É por isso que muitos endurecem os corações, que muitos não conseguem se voltar para a igreja, porque a maneira de estar para anunciar o reino dos céus tem sido de uma maneira que está confundindo ao invés de esclarecer. Por isso que muitos dizem, igreja, um monte de gente louca. Então, lá, mais um doido. É assim ou não é? Aponta pra gente, quando a gente segue a Bíblia, lá, mas maluco. É assim que o homem natural vê. Por que o homem natural vê? Porque da maneira que chegou até ele, e a maneira que tem chegado até ele, está soando. Não só vai soar, mas está soando como loucura. Então eu preciso ter estratégia do Espírito para poder saber me conectar com aquela pessoa, para anunciar o reino dos céus daquela pessoa de uma maneira a qual eles entendem. E aí então o Espírito tem a liberdade de trazer o convencimento, porque o convencimento não vem pelo muito falar. Se viesse pelo muito falar, não precisava Jesus ter ido para a cruz. O convencimento vem pelo poder do Espírito, que é o único que pode convencer qualquer um que está aqui, qualquer um do mundo inteiro, a se dobrar. Eu posso ter o maior diálogo com você, uma palavra mansa, mel nos lábios, mas se o Espírito não vier, em vão é o meu trabalho. Em vão trabalham os trabalhadores. É Ele que vai fazer. Então o homem natural, ele não consegue entender. Quando ele vê a pessoa sendo renovada, um jovem se voltando das drogas para Jesus, se voltando da prostituição para Jesus, largando as muitas mulheres, os muitos homens para Cristo, é loucura. Deixando de estar parado em beira de botequim, de bebendo todas, é loucura. Porque não consegue compreender o que só pode ser compreendido pelo Espírito. E por outro lado, o homem espiritual, ele não pode julgar nem apontar tais pessoas. Nós não temos esse poder, pelo contrário. A palavra do Senhor diz, orai até para os seus piores inimigos, mas entregai-vos a mim. Aleluia.
Porque quem vai fazer essa grande obra, ou melhor dizendo, quem já iniciou essa grande obra e é fiel para terminar, é Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então eu preciso deixar o Espírito me tirar do natural. Aí pega aquela passagem que diz, mas o culto tem que ser racional. Sim, eu tenho que saber qual nota que eu estou tocando. Falei isso também no meu passado. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A Grace dançou aqui. Se ela não tivesse ensaiado, se ela não tivesse se preparado, seria como essa dança. Mas eu tenho certeza que no momento da dança, o homem espiritual estava em alta. Mesmo ela sabendo toda a técnica que ela desenvolveu aqui. Ter o racional é importante, mas eu não preciso no momento da presença dele ser racional. O racional, o intelecto, está impedindo o agir do Espírito. Porque o Espírito, para muitos, é loucura. Uma pastora fazia o que eu fiz hoje, estou aqui toda suada, toda molhada, dancei muito, danço sempre. Sou doida, gente. Por ele. Aí quem olha e fala, meu Deus, olha ele. 22. CAPS. Vamos encaminhar para o CAPS. CAPS é uma clínica de tratamento psiquiátrico. Vamos encaminhar para o CAPS. Que CAPS o quê, gente? Estou indo para o céu. Aleluia. Brincadeiras à parte. Gente, hoje eu estou muito engraçado. Jesus amado, acende a luz. Foi a nós que o Deus eterno decidiu revelar sua sabedoria. Foi a quem que ele decidiu? Então você recebe a sabedoria? Suas verdades, você recebe as suas verdades? E tudo que está somente nele. Ele escolheu o que nada podia, os que nada era, os que para o mundo eram pessoas sem valor algum. E nos deu o Espírito Santo, para que nele pudéssemos ser alguma coisa. A ele nós somos todo. Não somos os improváveis, os incapacitados. Paulo fala uma passagem muito interessante sobre o corpo de Cristo. Ele fala até aquele que parece não ter valor, para o reino dos céus ele é de grande valor. Então não existe essa para Deus, gente. Todos são valiosos, todos são importantes e todos participam dele. Efésios capítulo 1, verso 4. Vou dar uma corrida. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a ele. Naquela época, ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós que nos encontramos diante dele, cobertos com seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua Vontade. 5, 6. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoou os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, que ele derramou generosamente sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo em um plano, um plano que ele em misericórdia traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo ele reunirá tudo o que existe nos céus e na terra, debaixo do que? Autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua Vontade. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. Ali o apóstolo Paulo estava falando dele, que reflete a nós também. Mas agora o verso 13 diz assim: e por causa daquilo que Cristo fez, também todos Vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Agora põe a mão sobre o seu peito. Sua presença
presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Aleluia! Meu Deus! O plano já foi feito. Você faz parte dele. Amém. E o plano dele era que você estivesse nele. E ele em você. E essa sensaçãozinha, essa chama que queima no teu coração, ardentemente, se chama Espírito Santo. É o sinal que ele nos deixou para a garantia de tudo isso aqui. A garantia que somos dele, a garantia que somos salvos, a garantia que pertencemos a ele, a garantia que ele é nosso e nós somos dele. Amém? Amém. Efésios 2, verso 12, 14 diz: lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem Esperança no mundo. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. Ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês, com o seu sangue. Aleluia! Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Só até aqui. Havia uma separação. Ele pegou o que achava ser provável, ele pegou os improváveis, transformou em uma coisa só e tornou todos prováveis. O seu derramamento, a sua ação, o seu poder, que aqui o apóstolo Paulo está afirmando, está sobre nós. E nós precisamos estar vivendo isso, porque muitas vezes somos tentados a estar longe de novo. Muitas vezes somos levados a tomar decisões para estar a metros de distância dele. Eu tenho muito tempo com ele, de anos, e eu nunca pensei em sair dele. E olha que oportunidade vinha. Lutas, tudo cooperou para que eu dissesse: chega, tá ruim demais, não aguento mais. E eu tenho que ser o exemplo, porque eu tenho que ser o exemplo, porque eu tenho que ser. Eu não quero mais ser exemplo. Quantas vezes isso passou na cabeça? Mas teve ação, porque eu me entreguei para ele. E todos os dias eu tenho me entregado para ele. O segredo não é só dizer: aceitei Jesus Cristo há 25 anos. O segredo é aceitar ele todos os dias. Só ir. O segredo não é dizer: eu tenho tantos anos no Evangelho. O segredo é: a cada dia eu aprendo um pouquinho mais. Aleluia. Quando eu entendo isso, eu aceito Jesus toda hora. Tem hora que eu fico doida: eu te quero, Jesus, mas eu não já sou dele. Porque para mim é necessário todos os dias. Eu preciso de Deus, porque todos os dias somos tentados a estar longe dele. Nesse exato momento há uma guerra dentro do nosso interior, querendo fazer: olha a hora, já vai dar 9 horas, a aula não vai acabar, não. Tenho que ir para casa, a chuva, cadê? Eu falei que não é chover. Ele prepara tudo. A gente não tem que andar preocupado com nada, já diz Mateus 6. Porque a sua preocupação acrescenta o quê? Nada. Então não ande ansioso com coisa alguma. Amém. Nem com a chuva que vai cair, nem com o tempo, com nada. Entrega tudo a mim. Amém. E ele fará tudo o que tem que ser feito. Então vamos viver todos os dias nele. Amém? Amém. Amém. E para fechar, eu vou fechar e vou deixar o restante, porque eram 10 versículos da norma, mas o tempo ficou pequeno.
Imagina se eu colocasse uns 20. Vamos fechar esse momento. Que possamos deixar o nosso homem interior ser comandado pelo Espírito Santo. E não por coisas que nos afastam das verdades, que nos afastam dele. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir o nosso homem interior? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo. E por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Só até aqui. Agora vamos deixar a luz do altar, só a luz do altar. Vamos ficar de pé. Vamos aceitar Jesus Cristo de novo. De verdade, eu queria a equipe de louvor. Meus fiéis escudeiros. Meu povo lindo. Feche seus olhos, não fica olhando nada em volta. É um momento importante. É um momento de se deixar ser levado pelo Espírito. Nós estamos na presença do Rei. Quando somos conectados à presença do Rei, nós estamos para pedir algo ao Rei. O que você veio pedir ao Rei? O que você veio buscar do Rei? Talvez você está e não está na presença dele. O fato de você estar com o corpo presente não significa que você está vivendo todas essas verdades. O teu homem interior, o teu espírito precisa ser conectado com ele novamente. Então nós vamos cantar uma canção e no momento dessa canção vocês vão fazer a sua oração. A oração se conectar de novo, como da primeira vez. O amor não pode mudar. O amor do primeiro encontro tem que continuar até que ele venha. A chama não pode deixar de queimar. O fogo não pode deixar de estar. O cansaço, os afazeres e o ataque diário não pode apagar essa chama que nos mantém. Então que nessa noite, nesse momento, vamos nos voltar para Ele. A primeira parte da canção você só vai passar orando. Temos que voltar também o costume de buscá-lo, de orar, de falar com Ele, não só de ouvir. Curve suas cabeças, feche seus olhos e falem com Ele. Eu não tenho nada para te oferecer. Tudo que eu tenho eu vos dou. Ele tem tudo para dar. Ele pode tudo fazer. Que flui do teu grande amor.
Que traz à tona toda essa realidade que nós somos dele. Nesse momento, participe em todos os elementos. Seu nome é Jesus.
explicar uma coisa. Carnaval ele já é a partir de semana que vem, é isso? Então nós entramos em recesso. Então domingo que vem não haverá culto. Mas eu vou programar uma live para vocês. Ok? Aleluia. Não haverá culto. Então domingo que vem não tem culto. Infelizmente. Mas estaremos juntos, amém? Em espírito e em verdade, amém? Porque Ele nos fez grandemente, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai, em Cristo, progrido e porque que o Senhor nos abençoe e guarda. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre todos vocês e os deixam de paz. Antes de vocês saírem, terça-feira, 7h30, tem culto de oração. E vamos cantar parabéns para o dia da Graciele, gente. Hoje é o dia dela, ela veio dançar, ela veio na igreja. Vem, meu amor. Essa mulher de Deus, essa menina que tem crescido. E eu tenho certeza que o Senhor tem muito para fazer mais ainda sobre a vida dela. Essa preciosa. Estende as mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar a vida da Graciela. Nós queremos, Senhor, te pedir o que o Senhor faça com ela, Pai, aquilo que o Senhor já projetou. Pois tua palavra diz que todos os nossos passos já foram traçados. Tudo já está em ti, Senhor. E a sua filha está em ti. Então ela vai viver tudo que o Senhor já projetou para a vida dela. Coisas grandes e incontáveis estão correndo atrás dela, Senhor. Pois as tuas bênçãos correm e nos alcançam. E assim seja sobre a vida da Graciela. Nós como igreja abençoamos ela, abençoamos sua família. E queremos que nessa nova primavera que se inicia, sejam coisas poderosas, mais do que já foi nessa anterior. Seja novidade, seja mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. E parabéns!